Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, em Assembleia de Deus Brasileira, em Feira de Vasconcelos. Deus nos abençoe na semana, sexta-feira, né? Amanhã temos culto, sábado, né? Domingo, culto abençoado na presença de Deus. Você é nosso convidado, Rua Márcia Angélica Lopes, 121, sábado às 19 horas e domingo às 9 horas da manhã. Venha assistir um culto conosco, venha cultuar e se alegrar na presença do Senhor. Também temos um curso de leitura e entendimento da palavra de Deus, ousadamente chamado de formação de biblista. Você que gosta de ler a palavra de Deus e quer aprender as técnicas de interpretação, venha estudar conosco. Nós estamos tendo um curso inédito, tecnicamente inédito. Você nem mestrado faz isso, né? Mestrados pegam uma partícula de um texto. Nós estamos lendo a Sagrada Escritura, livro por livro, capítulo por capítulo, e fazendo a leitura e entendimento aos sábados das 15 para as 9 da manhã até o meio-dia. Entre em contato conosco pelo telefone 11 99588 0003, 11 99588 0003, para maiores detalhes, tá bom? Pastor Edson, seu irmão, seu servo em Cristo. Vamos fazer uma breve reflexão. Vou colocar a referência para vocês, tá? Sobre os dons espirituais. Falemos agora de profecia. Profecia, meu Deus, que dom que todo mundo gostaria de ter, né? Eu acho que depois do dom de curas, talvez seja o dom mais buscado. O que a gente mais vê é todo mundo se auto-intitulando profeta. Tecnicamente, todo homem é profeta, todo homem crente cristão é profeta, tá bom? Todo homem crente cristão é profeta porque ao ler o texto sagrado, profetiza. Isso é um meio de profetizar, né? Quando lemos os textos bíblicos concernentes à segunda volta de Cristo, por exemplo, estamos profetizando. Então, nesse sentido, todo homem é profeta, né? Agora, o dom de profecia, o dom de profecia, não é isso. O dom de profecia é a capacidade que Deus concede aos seus servos edificar e consolar a igreja. Edificar, consolar e exortar. Então não tem nada a ver com adivinhar futuro, de ver futuro, né? Que isso é coisa de cartomancia, de adivinhação, que é uma prática que para nós cristãos é considerada pagã, para quem assim exerce não é. Enfim, não vamos julgar isso agora, né? Cada um com a sua prática religiosa, cada um com a sua crença, e a gente tem que aprender a respeitar e a conviver com isso. Se a nossa prática de fé é boa, nós não devemos impô-la, impor na força, tem que ser. Não, ninguém tem que ser. A pessoa pode vir a ser. É um direito que ela tem. Tá certo? Deus mesmo não obriga ninguém a nada. Então, se Deus não obriga, tampouco nós, né? Mas, enfim, profecia, de acordo com 1 Coríntios 14, verso 3, é útil para edificação, exortação, e para animar os filhos de Deus. Então, a palavra de Deus, né, essa capacidade, esse dom que Deus dá aos seus filhos, não é para adivinhar o futuro. Não é para adivinhar o futuro. O crente não é adivinho, não é vidente. Ele era chamado de vidente até o livro de Samuel. Samuel é talvez o último dos videntes, né? Mas essa linguagem é uma linguagem usada naquele período, né? No período onde Israel estava se formando, se constituindo uma nação, né? Então ainda era chamado de vidente, porque comparando com as outras nações, com o amadurecimento, né? Com o crescimento, o entendimento o que vem a ser de fato um profeta, né? E a palavra profeta significa aquele que fala no lugar de. Olha, nesse sentido, né, de falar no lugar de, nós vamos ver lá em Êxodo, quando Deus se revela a Moisés, ele fala assim para Moisés: você será Deus para Arão. Ele usa o termo Elohim. Você será Deus para Arão e Arão será o seu profeta. Entendeu? O porta-voz. Então, profeta é aquele que fala no lugar de. Por exemplo, sou casado, né, quando eu não posso estar em algum lugar, faço uma declaração de próprio punho, quando a ocasião assim permite, e a minha esposa vai em meu lugar, um preposto ou um profeta, aquela que fala em meu lugar, a minha porta-voz. Então, profecia é o dom que Deus dá a seus filhos
para exortar a igreja. E exortar não é bater, é redirecionar. Quando há algum entendimento que pode levar à apostasia, apostasia é errar o alvo, né? Errar o caminho. O prefixo apó é o que dá, inclusive, o entendimento, né, a formação da palavra apóstolo, é aquele que é enviado. Então, aquele que é enviado, se errar o caminho, né, todo crente é enviado. Enviado aonde? Enviado a anunciar o evangelho a toda criatura. E se nesse percurso ele desvia, erra o caminho, ele comete uma apostasia. Blasfêmia, por exemplo, né? O exortar, a função profética também, exortar aquele que pode cometer uma blasfêmia. O que é uma blasfêmia? É tratar de forma errada aquilo que é sagrado. Uma blasfêmia. E existem blasfêmias que são simples e ela é feita todo tempo, ou quase toda hora, por pessoas boas, inclusive por falta de entendimento. Como, por exemplo, clamar o sangue de Jesus a todo momento. Citar o nome de Deus assim a todo momento. De certa forma, é lógico que a pessoa que está fazendo não sabe, é uma pessoa inocente, etc. Mas se feita por alguém que sabe o que está fazendo, é uma blasfêmia. O nome de Deus não pode ser falado em vão, como ô Jeová, sangue de Jesus tem poder, né? No lado católico eles clamam o nome da santa, né? Nossa Senhora, Virgem Maria, percebe? Então nesse sentido é uma blasfêmia. Tratar de forma profana aquilo que é sagrado. No nosso caso, citar o nome de Deus em vão, falar o nome de Deus em vão, direcionar de forma equivocada o nome de Deus, né? O sangue de Jesus não é para curar pecado, desculpa, não é para curar doenças, por exemplo. O sangue de Jesus perdoa pecados, não cura enfermidade. Cubra com o teu sangue. Não, cubra o sangue. O sangue não se cobre. É a aspersão do sangue de Cristo, como está escrito na carta de Pedro. Mas enfim, então que o dom de profecia possa vir sobre mim, sobre você, para que possamos profetizar de verdade e não adivinhação. Nós vimos no final do ano passado um monte de profetas que, infelizmente, nós somos obrigados a chamá-los de falsos profetas, porque tudo que eles disseram deu errado. E quando deu errado, eles fugiram para Miami, para Flórida, para os Estados Unidos. Né? Então, ore a Deus, vamos nos converter cada vez mais, vamos ler a palavra de Deus, para ficar com os ouvidos atentos a esse discurso errado que a gente ouve com falsos messias, falsos cristos, está mais para um tipo, não o anticristo, mas um tipo de anticristo, como diz João lá em uma de suas epístolas. Meus irmãos, fique com a paz do Senhor, seu irmão em Cristo, pastor Edson.